gostaria de convidar a todos a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos 6, 45. Os irmãos encontraram? Amém. O texto diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu no barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E ficaram entre si assombrados e maravilhados. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de antemão ser grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Tudo que os irmãos possam imaginar que aconteceu comigo durante esses dias, principalmente de ontem para cá, para não estar aqui, aconteceu. Nós já havíamos marcado uma data anteriormente, que não foi possível, mas como a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado. E nós estamos debaixo da soberania preciosa e lindíssima do Senhor, então hoje aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui para a glória de Deus. Toda a minha gratidão pela vida da Marisa, do seu esposo, que foram um canal de bênção para eu estar aqui. Meus agradecimentos aos pastores dessa igreja, ao anjo dessa igreja por franquear o altar. Estou feliz demais de estar aqui, estou vendo alguns rostinhos conhecidos, minha amiga linda, tanto tempo que não vejo, querida, que alegria revê-la, viu? Estou aqui com meu esposo, missionário Eric, meus filhos Mateus e Liz, que me acompanham nessa noite, graças a Deus. Porque a gente fica feliz, né, quando o esposo vem, né? É bom, né? Irmãos, às vezes a gente precisa de alguma coisa, mas a gente não quer. E às vezes a gente não quer uma coisa e precisa. Eu quero crer nessa noite que, apesar da gente querer ouvir alguma coisa, a gente vai ouvir o que precisamos. Eu queria muitas coisas, mas não preciso tanto. Eu sempre quis um carrão, assim, aqueles carros, sabe? Mas o meu carro me leva para qualquer lugar. Funciona, graças a Deus. Eu preciso muito de uma academia, mas não estou muito afim. Brincando ou não, irmãos, a verdade é que a gente sempre vem para um culto como esse com uma expectativa muito grande no nosso coração de querer ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E essa é nossa expectativa nessa noite. Tem coisas que eu queria muito que Deus tivesse dito nessa palavra, porque primeiro corta aqui, para depois eu transmitir para vocês. Mas Deus me direcionou para falar sobre regeneração de uma maneira talvez que seja bem diferente das demais, mas tenho certeza que nesses 5 dias Deus tem algo especial para o nosso coração aqui. Vocês sabem que a palavra regenerar, e de todas as vertentes que tem o significado dessa palavra, reabilitado, reconstruído, reorganizado. Eu gostei demais do significado que diz que é restaurado. Nascer de novo. O nascer de novo é tantas vezes incompreendido por nós. Jesus estava numa conversa com Nicodemos e diz para ele: olha, é necessário nascer de novo.
Nicodemos, tão sábio, ficou a se perguntar, mas como? Como nascer de novo? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Nós, apesar de às vezes tantos anos servindo ao Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso dono, que o nosso coração foi regenerado, mas tantas vezes a gente se depara diante do Senhor e a gente entende que na verdade Ele não era tão Senhor. Porque ser servo é abdicar de tanta coisa. É compreender tanta coisa que a gente, só no longo do caminho, é que a gente vai entender de verdade. Eu tenho mesmo um coração regenerado. Eu amo o hino 15 da harpa. É o mais conhecido talvez. Até qualquer pessoa aí na rua que você falar sobre ele, eles vão cantar. Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Não é? Todo mundo. Esse hino é a história da regeneração na nossa vida. Ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E aí depois vem a outra parte, né? Que aí que quando você realmente tem um encontro com esse Jesus, nada mais pode ser igual. Irmãos, a principal característica de um coração regenerado é a obediência. E obedecer nunca foi fácil para nós. Você pode pegar qualquer exemplo na Bíblia, eu gosto muito, eu já disse muitas vezes em pregação, o exemplo de Jonas. Tinha a bomboneira, tinha o verme, tinha a tempestade, todo mundo obedeceu. Quem desobedeceu? Jonas. Só ele que não queria obedecer, porque é da natureza do pecador querer fazer o que a gente acha que é bom. Obedecer nunca foi fácil. E Jesus também não disse que seria. Porém, um coração regenerado, ao longo do caminho, começa a entender que ser servo, que ter esse coração regenerado, vai muito além de apenas levantar a mão aqui e dizer, agora eu sou crente. E o fato de sermos regenerados não nos garante em nenhum momento que todo o tempo da nossa caminhada vai tudo bem. Não garante a você que por ter um coração regenerado, não vai haver momentos em que seu coração vai pedir socorro. Não há garantia nenhuma de que um coração regenerado não vá sentir medo, dúvidas, questionamentos, infinitas interrogações a Deus em oração. E aí, eu vim nessa noite falar para vocês exatamente sobre isso. Como é que se porta um coração regenerado? Como é que eu faço essa avaliação, essa introspecção, essa coisa, olhando para mim mesmo e avaliando, eu tenho um coração regenerado? Essa mudança já aconteceu em mim? Existe ainda alguma área na minha vida que precisa dessa regeneração? Na minha tem. Um coração regenerado é obediente, não recua, abre mão e se agarra à promessa que um dia lhe foi feita. Vocês já perceberam que algumas vezes acontece de Deus não fazer a consulta para a pessoa? Nem sempre Deus vai consultar se você quer. Às vezes você montou todo o organograma da sua vida. Planejou tudo, minha vida vai ser assim, eu vou entrar na faculdade, eu vou casar depois que eu tiver uma casa, eu vou fazer assim. É ou não é? A gente no organograma não faz isso? Mas nem sempre é. Alguém aqui já teve aquela sensação, meu Deus, mas por que o Senhor chamou eu? Não, mas por que eu? Não foi isso que eu planejei para a minha vida. Por que as coisas parecem mais difíceis para mim? Por que, Jesus, eu abandonei o mundo, larguei tudo para te servir? Por que para mim as coisas estão tão complicadas? Eu tenho um coração regenerado, mas ainda aflito. Eu me entreguei a ti, Senhor,
mas ainda tenho dúvidas. Eu me entreguei a ti, mas ainda sinto medo. Meu coração é regenerado, viu, Jesus? Mas eu ainda tenho tantas interrogações, tantas perguntas ainda não respondidas. Uma vez, Deus falou com o profeta: olha, vai lá na casa de Jessé que eu vou ungir um rei lá. O texto em lugar nenhum diz que Deus consultou Davi. Davi, você quer ser rei? Quer ser perseguido? Saul vai tentar te matar. Vão tentar matar você. Não, o texto não diz isso. Não tente, queridos, entender as razões pela qual Deus escolheu você na sua infinita soberania. Não tente entender por que Ele te amou tanto. Você não vai encontrar razões em você para esse amor. Pensa numa coisa que não se explica esse amor. Porque quando você olha para o seu currículo, toda a sua vida, todo o seu passado, tudo que você fez, tudo que você viveu, tudo isso você não encontra nenhuma razão para Deus ter te escolhido. A única explicação, irmão, que eu encontro para isso está num hino que eu amo muito, me lembra minha mãezinha. Hoje eu estava lavando louça lá em casa de manhã cedinho e eu estava lembrando dela cantando esse hino. Ela cantava assim: sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou. Não tem como explicar esse amor. Não tem como explicar porque Ele te escolheu. Não tem como explicar o organograma que nós fizemos foi tão alterado. Porque nem sempre Ele vai consultar. Porque nem sempre Ele vai perguntar. Porque nem sempre Ele vai pedir sua autorização. Você é dele. Um dia Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. Falou: olha, tu vai lá no Egito, vai enfrentar o faraó e vai libertar meu povo. O cara não sabia nem quem era. Mas eu vou dizer para ele que quem? Diga que o eu sou te enviou. Ai, irmãos, pensa num homem que tinha um coração regenerado. Era esse tal desse Moisés. Lá daquela inúmeras tanta gente que tem na Bíblia. Quando eu chegar no céu, depois que eu abraçar Jesus, eu quero conhecer Moisés. Porque olha, pensa num homem que tinha um coração regenerado, que tinha um coração que amava aquele povo. Pediu até para me mata a mim, não mata o povo. Olha que dia, irmão. Que homem de coração regenerado. Aí Deus fez aquilo tudo que vocês já sabem da história. De repente ele chega, está na frente do mar, Faraó está vindo atrás, rocha para todo lado, o povo começa a murmurar, dizendo: para que tu trouxe nós para cá? Não tinha cemitério lá, não tinha sepultura lá no Egito para nós morrer lá, tinha que trazer nós para cá. Pensa, o que você faria? Eu faria exatamente a mesma coisa que Moisés fez. Fez o quê? Clamou. Para quem? Era como se Moisés estivesse dizendo assim: olha, foi o Senhor que me botou aqui, o Senhor que me colocou nessa situação, agora o Senhor resolva. E olha a resposta do Senhor. Irmãos, nem se eu estudasse mais 10 anos de teologia eu entender essa resposta aqui de Jesus. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Marchar para onde, irmão? Era uma na frente, era rocha, era Faraó vindo lá furioso, virado nos 70, querendo matar todo mundo. O seu coração regenerado muitas vezes vai te colocar diante desse tipo de situações. Situações em que seu coração vai ficar exprimido, você não sabe o que fazer, você clama a Deus e às vezes parece que Deus está falando: oxi, vai, filha, caminha. Mas tá doendo, Senhor, caminha de novo. Mas tô sofrendo, caminha mais um pouquinho. Jesus, mas não aguento mais. Aí ele diz: aguenta. Eu tô com você. Você não tá sozinho. Marcha. Marcha de novo. Levanta. Caminha de novo.
Parece que às vezes nada vai acontecer, irmão. Olha o que acontece com Moisés. Aí Deus diz bem assim para ele: o que você tem na mão? Um cajado. Então levanta, toca no mar. Mas olha, irmãos, todo mundo pensa que tocou no mar, o mar se abriu, todo mundo passou. Mas o texto diz que para esse mar abrir foi a noite toda. Durou uma noite toda. E o vento era oriental, veio de lá para cá, não foi daqui para lá. Ele não estava vendo nada, o mar já estava abrindo de lá para cá. Mas Moisés não estava vendo nada, o povo não estava vendo nada, estava todo mundo murmurando. Moisés desesperado, querendo morrer. Talvez esse seja a condição do seu coração regenerado nessa noite. Você clamou, pediu socorro e Deus disse: caminha de novo, minha filha, continua caminhando. Bora, levanta. Mas vou para onde, Jesus? Não tem mais o que fazer. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz, Jesus. Jesus diz o quê? Marche. Continua caminhando. Só que Moisés provavelmente, irmãos, deve ter se lembrado de que ele estava debaixo de uma palavra. Porque quando Deus disse assim, ó, o que você tem na mão? Eu tenho isso. Não, pode fazer. Faça isso, porque o povo de Israel passará o mar a seco. Ou você se agarra à palavra que há sobre a sua vida, essa promessa, ou na hora do dia mau, seu coração não vai deixar você marchar, andar, caminhar, ainda que você tenha um coração regenerado. Você não toma mais decisões sozinha. A gente pensa assim, não, agora eu sou maior de idade. Eu já sei o que é bom para a minha vida. Já ouviu gente falar assim? Eu sei o que é melhor para mim. Um dia Paulo, lá em Atos 16, estava pensando assim, eu vou para Listra. Eu vou para tal lugar. Eu vou pregar em tal lugar. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Tudo planejado. O organograma de Paulo estava todo certinho. Chamou Timóteo. Falou, olha, nós vamos fazer isso. Nós vamos pregar em tal lugar. De repente, ele tem uma visão. O anjo diz para ele, passa a Macedônia. Vem nos ajudar. Olha, tudo o contrário. Você não vai para onde você quer. Nem sempre você vai fazer o que você quer porque você é regenerado. Nem sempre o seu organograma vai seguir o que você planejou. Não. De verdade, irmãos, o coração regenerado já entendeu que não faz mais o que quer. Que está debaixo de uma palavra. Aí Paulo, lá no texto, em Atos 16, diz bem assim, e chegando a Macedônia, em tudo fui atribulado. Por fora grandes guerras e por dentro temores. Talvez você esteja nessa situação assim, Jesus, eu estou fazendo exatamente o que o Senhor me mandou fazer. Foi o Senhor que me mandou para cá. Foi o Senhor que me mandou pregar, eu não queria pregar. Foi o Senhor que me mandou cantar, foi o Senhor que me mandou limpar a igreja, foi o Senhor que me mandou aconselhar tal pessoa, foi o Senhor que me mandou para tal igreja, foi o Senhor que me mandou na vida de alguém, foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que... Eu estou te obedecendo. Grandes guerras e por dentro temores. Quantas vezes, irmão, você subiu aqui para pregar com seu coração despedaçado? Quantas vezes você teve que vir para o ensaio quando o que você queria era trancar a porta do seu quarto e de nem lá sair? Quantas vezes você largou a sua casa lá com seus afazeres para vir fazer alguma coisa aqui? Só que o fato de nós estarmos em aflição não nos dá o direito de largarmos a espada. Um coração regenerado entende isso ainda que com lágrimas. Sabe qual é um momento muito difícil na vida de um cristão? É quando a gente tem que entender, aceitar e viver o ainda que. Apesar de. Ainda que, Senhor. Ainda que com lágrimas. Ainda que com perdas. Ainda que com angústias. Entender isso nunca foi fácil. Não vai ser. Não vai ser.
Eu me lembrei de uma coisa agora, irmãos, que nem está aqui. Há 7 meses atrás eu enterrei uma irmã. Era praticamente minha mãe. Cuidou de minha vida inteira. Minha mãe faleceu e ela ficou cuidando de mim. Quando meu filho nasceu, ela ficou cuidando de mim. Minha outra filha nasceu, ela ficou cuidando de mim. Eu nunca tive, irmãos, um dia na minha vida sem a Tida. Nem um dia. Em todas as coisas da minha vida, ela estava lá. Nos meus choros de adolescente, porque o namorado foi embora. Nas notas baixas da escola. Eu me lembro que quando eu ia tomar injeção no hospital, eu era escandalosa, sangue do cordeiro. Aí mamãe dizia bem assim, olha, não chora não que mamãe vai levar você para casa de Tida. Aí eu calava, porque eu queria ir para casa de Tida. Entende? Então eu não lembro de nada na minha vida onde Tida não tivesse. De repente ela sente uma dor no peito, vai no hospital de Sobradinho, 52 dias depois ela morre com um câncer terminal. Inexplicável. O Senhor a tomou para si. Ponto. Jesus poderoso. Irmãos, eu tinha uma agenda marcada, se eu não me engano foi 6 dias depois que ela morreu, que nós a enterramos. E a pessoa que me convidou disse assim, Léo, fala com o pastor da igreja, você não ir pregar não, porque, né, é uma situação, né, irmãos? A igreja vai entender, o pastor vai entender. Aí eu fiquei pensando, você está sofrendo muito, é muito difícil, muito doído, tem que viver o luto e tal, né? E eu pensei, é mesmo, né? Eu vou falar com a irmã para ela encontrar outro pregador. Eu queria ir, irmã. E aí Deus me fez lembrar o seguinte, Jesus estava na cruz e pregando. E ganhando Dimas ali do lado dele. Era como se Deus dissesse, olha, eu sei que está doendo, mas a minha dor foi maior que a sua. E eu continuei pregando. Você não pode parar. Chega um ponto, irmãos, na sua vida, do seu coração regenerado, vai entender que você perdeu o direito de duvidar, de reclamar, de recuar, de parar. Quando o seu coração regenerado entender, aceitar com amor, ainda que com lágrimas, mas aceitar com amor os nãos de Deus, porque os nãos de Deus também é amor. Porque a gente quer ganhar assim o tempo todo, eu também queria. Eu também falei, Jesus, cura minha irmã. O Senhor pode, isso aí para você? Fácil. Mas o Senhor a tomou para si, ela não era minha. Ela tinha um dono. Irmãos. Só agora você vai entender por que eu li aquele texto da tempestade. O texto diz que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. E aquela era a segunda vez que aqueles discípulos estavam passando aquela mesma situação. Eles estavam naquele mar pela segunda vez nas mesmas condições. A primeira vez eles entraram no barco, todo mundo estava lá no barco, todos os discípulos, mas Jesus estava no barco. E aí de repente começou a tempestade e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. E os discípulos desesperados, vai lá, chama Jesus, não te importa que pereçamos? Acorda, Senhor, nós vamos todo mundo morrer aqui dentro. Acorda, Jesus. O que Jesus fez imediatamente? Levantou-se, levantou a sua mão e disse, tempestade, vento, acalma-te. Toda aquela aflição que estava ali por fora, foi a primeira coisa que Jesus fez e acalmou a tempestade. Mas esse texto que nós lemos, Jesus não estava no barco. Ele impeliu, obrigou eles a entrar nesse barco, mandou eles e foi para onde? Foi orar. E o que eu achei lindo, o texto diz que Jesus diz assim, e vendo que eles estavam assim cansados de tanto remar, Jesus estava vendo tudo. Viu o desespero dos seus discípulos. Viu que o vento era contrário. Viu que eles estavam remando e não saía do lugar. E remando e não saía do lugar.
Porque às vezes a gente está nessa situação mesmo, a gente parece que corre e não sai do lugar. Corre e o trem não muda. Corre, nada. Mas o mais importante é que os discípulos, eles se colocaram na posição seguinte: eu posso, nesse momento, estar sofrendo, remando, cansado, mas eu não volto para onde eu estava. Porque o coração regenerado não recua. Porque um coração regenerado mantém-se naquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus. Jesus disse: vá e a gente se encontra lá do outro lado. Então eles estavam debaixo de uma palavra. E vendo-os, Jesus está vendo. É o que consola a minha alma. Aleluia! Nem sempre seu pastor vai ver. Nem sempre seu esposo ou sua esposa vai ver. Sua melhor amiga ou seu melhor amigo talvez não perceba. Mas tem um. Tem um que vê e vem. O texto diz que ele viu e o que ele fez? Foi até eles. E aí os discípulos viram aquela vulto, eu imagino que tenha visto o vulto vindo ali, e eles pensaram que era um. Porque às vezes o nosso coração regenerado confunde a solução com os fantasmas. E aí nós somos carentes do Espírito Santo. Abre meus olhos. Às vezes a solução está na minha cara, mas eu estou achando que é um fantasma. E sabe o que Jesus fez? Jesus fez o seguinte: na outra vez ele acalmou a tempestade, certo? Os discípulos já haviam passado pelaquela situação, porque parece que acontece com você, parece que às vezes a vida está repetindo os ciclos, e você se desespera e Jesus fala: mas Senhor, de novo isso na minha vida? Mas por que o Senhor permitiu isso de novo? Tempestade de novo. E aí eu achei maravilhoso que a ação de Jesus dessa vez não foi acalmar a tempestade. É lindo demais o que ele diz. Olha só. Tem de bom ânimo. Sou eu. Oi, irmãos. Você pode estar na aflição que tivesse, Jesus dizer para você: sou eu. Não temas. Precisa de mais alguma coisa? Sabe por que Jesus fez isso? Porque na primeira tempestade, irmãos, ele precisava acalmar o que estava por fora. Mas naquele momento, no desespero, ele queria acalmar, era aqui dentro. Porque você precisa dessa paz que só ele pode dar, para você conseguir fazer com que o seu coração e os seus sentimentos enfrentem as tempestades lá fora. Porque você pode estar no meio da tempestade, mas se o seu coração estiver firme, estiver calmo, estiver confiante, você consegue enfrentar a tempestade, irmão? Aleluia! Você consegue entender por que Jesus quis primeiro tratar aqui dentro? Porque nem sempre a tempestade vai passar. Nem sempre ele vai dar simplesmente a ordem e tudo vai se acalmar. Não. Às vezes será necessário o seu coração regenerado aprender a se acalmar, a ter paz no meio da tormenta. Eu amo esse versículo, pastor, que diz: e Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Lembra do hino? Que Deus é esse que está tão perto e fez o seu projeto no... Não foi no oásis.
Se você estava procurando servir um Deus que só tem bonança, não está no lugar certo. O que nos alegra é saber que Ele vê, vem e traz a paz. A paz que excede todo entendimento e que faz o quê? Guarda seu coração e seus sentimentos em quem? Nele. A minha oração é: Senhor, faz-nos um coração regenerado a ponto de entender, aceitar e viver com alegria, sabendo que Tu estás conosco, que Tu nos vê, que Tu virá e que a tempestade vai passar. Você pode ficar de pé comigo? Tem de bom ânimo. O recado de Deus para nós nessa noite é: sou eu. Não temas. O coração regenerado, ainda que aflito. Sabe quando você fecha os olhos na hora que você vai dormir lá na sua cama, só você e Jesus? Aquele momento em que você senta na sala, tá todo mundo dormindo, e você pega a sua Bíblia e começa a falar com Ele, e você fecha os olhos por um segundo, e é como se Ele dissesse: sou eu, Léo. Eu tô aqui. Não precisa ter medo. Eu sou o Deus que te escolheu, te separou e te marcou com um propósito específico de me servir, me adorar, ainda que, apesar de. Isso é ter coração regenerado. Eu ainda estou nesse caminho, irmãos. Talvez você já esteja um pouco mais à frente. Talvez você esteja ainda um pouco mais atrás. Eu não sei exatamente em que lugar você está para preparar o seu coração regenerado. Mas aflito talvez, com medo talvez, enfrentando guerras por fora e temores por dentro. Mas ainda que, tendo a certeza que há um Senhor que te vê, que vem, que te sustenta, que há paz, que excede o entendimento. Guarde vossos corações e vossos sentimentos em Jesus. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Amém?